Hoje o meu motivo de estar aqui ocupando esse espaço é para registrar uma ação, ou algumas das nossas ações enquanto mandato, mas uma em especial que tem como objetivo dialogar com a população de Campina Grande em relação ao orçamento público. Para quem não sabe, nós já temos no nosso sistema a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, que vão ser apreciados por essa Casa até o final de dezembro. E aí nós temos como objetivo levar essa discussão também para a comunidade campinense, e aí a partir do nosso mandato, e principalmente a partir do entendimento que nós temos que, conhecendo o orçamento público, as pessoas têm a possibilidade de melhor intervir, né, e ter a possibilidade de mudar a sua comunidade. Então, diante disso, nós criamos um projeto chamado Comunidade Participa, que tem o objetivo de levar o orçamento público às comunidades, e é muito importante porque a gente pode ouvir das pessoas, por exemplo, quais são os seus principais problemas, né? Nessa atividade que nós fizemos essa semana na comunidade de São Januário, nós pudemos ouvir das pessoas, por exemplo, o quanto elas têm sofrido com a falta de transporte público, em especial após 8 horas da noite. E isso é uma realidade que afeta não somente a comunidade de São Januário, mas ela principalmente, que no momento em que nós fizemos o debate, colocando o que está sendo pensado em termos de orçamento para o transporte público em Campina Grande, as pessoas colocavam essa dificuldade, que os transportes hoje só funcionam até 8 horas da noite. Você que trabalha em shopping ou outros espaços e que depende necessariamente do transporte, você não tem, não é? E também uma outra preocupação, por exemplo, é com a volta das aulas, não é? Muitas das pessoas hoje que precisam voltar para suas atividades em sala de aula e que também o transporte só funciona até 8 horas da noite. Se você tem recurso para pagar um Uber e dividir, né, com um colega de turma, tudo bem. Se não, você necessariamente precisa criar outras alternativas para chegar em casa. Inclusive, nós podemos ouvir relatos de pessoas que muitas vezes vão a pé, se aventurando e se colocando até numa condição de insegurança para que possam chegar em casa, tendo, infelizmente, que se colocar em risco. Né? E é uma das coisas que a gente ouve. Também a gente pôde ouvir, nesse diálogo com a comunidade, a falta de medicamento nos postos de saúde, a falta de dentista. Inclusive, uma das pessoas que estava conosco na reunião disse que não consegue, Anderson, fazer um simples procedimento, por exemplo, de obturação no posto, porque não tem insumo, não tem como fazer, e ela precisou ir para a UPA. Imagine, um espaço que é de urgência e emergência e tem que abrir portas, por exemplo, para atender a população para um simples procedimento que poderia ter sido feito no posto de saúde. E aí, por aí vai, né? Em uma única reunião, a gente ouviu pelo menos 5, 6 problemas que dizem respeito ao dia a dia da comunidade e coloca exatamente a importância que é estarmos, quanto vereadores e vereadoras, ouvindo as pessoas e tendo a possibilidade, inclusive, de adequar aquilo que as pessoas têm de necessidade com o que está posto no orçamento. Não é? E aí eu já coloco esse desafio a todos os vereadores que comecem a se debruçar sobre a peça orçamentária. A gente sabe que é uma tarefa nossa, mas que isso não aconteça somente no período em que nós tenhamos que votar e muitas vezes fazer isso às pressas. Eu sei que enquanto até comissão de orçamento nós teremos todo o cuidado para que o debate aconteça dentro do prazo e com o tempo necessário para isso, mas é importante que a gente tenha a possibilidade de aproximar cada vez mais esse debate da população. Porque qual que é a nossa ideia? Muitas vezes aquilo do que vem na peça ou daquilo que a gente discute aqui, nem sempre é o que as pessoas vivenciam lá na ponta. Não é o que as pessoas sentem de necessidade na comunidade. A gente pode pensar que a construção de uma ponte é importante, mas a pessoa só quer que o PSF funcione de forma como deve ser. A gente só precisa que a creche tenha vagas em número suficiente para que as mulheres possam deixar suas crianças e possam ir trabalhar. A gente só precisa que as creches sejam finalizadas, como nós temos 2 que acompanhamos lá na Ramadinha e lá em São José da Mata, que elas sejam finalizadas e entregue à população. Então, é esse tipo de debate que a gente precisa fazer com o povo e que nós estamos nesse processo, né, na parte do Comunidade Participa, e à medida do que a gente for dialogando, ouvindo as pessoas, nós não só transformaremos isso em emenda, mas também traremos aqui para o plenário da Câmara, porque é o lugar também para que a gente possa fazer o debate. É isso, senhor presidente. Muito obrigada a todos e todas.